Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre os sonhos, especificamente os sonhos de José. É uma história muito conhecida no ambiente judaico-cristão, mas que abrange também um pouquinho da história de cada um. Quantos que sonham em ter uma vida melhor, em conseguir conquistar, conseguir ter seu próprio carro, sua própria casa, se formar, ter diplomas, ter um diploma, poder conquistar cada vez mais. Quantos não esperam por algo melhor? A vida sem sonhos, ela se torna uma vida sem objetivos. Quando nós estipulamos um objetivo para seguir, nós traçamos caminhos para que possam alcançá-los. E esses caminhos é que levam à realização dos sonhos. Então aqui nós temos a história de alguém que não sabia que os seus próprios sonhos levariam ele para caminhos no início tortuosos, mas que no fim levaram ao resultado que ele nunca esperava obter. Pois nós cremos que o seguinte, que quando nós colocamos os sonhos em algo superior, eles se tornam muito melhores do que a gente pode imaginar ou pensar. Nós temos aqui a história de um homem, ou jovem, né, que já começa o trajeto ele sendo jovem, José, que seu significado é Yosef em hebraico. Nós temos aqui, ele é um descobridor das coisas ocultas, foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, como foi cita aqui no Antigo Testamento, e nos capítulos 37 ao 50 de Gênesis, irá falar sobre a história dele, ele que se tornou o criador, considerado fundador da tribo de José, constituída por sua vez da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, seus filhos. Quando foi coroado como homem de confiança ao faraó, foi-lhe concedida a mão de Asenate, filha de Potífera, e sacerdote de On. Aqui, esse jovem começa o seu trajeto sentando em uma mesa e contando seu sonho para os seus irmãos e seu pai, juntamente com sua mãe. Quando ele diz, olha, eu sonhei que nós estávamos pegando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e estava direito, e o que os seus molhos estavam ao redor e se inclinavam. Os seus irmãos automaticamente colocaram um pensamento, José, então você, o filho mais novo daqui, o caçula, irá reinar sobre nós? A regra judaica é de que o mais velho é que lidere o povo e não o mais novo. Mas o ódio dos seus irmãos por José era um absurdo. Primeiro, que os seus pais tiveram ele, Jacó e Raquel, na velhice. Então, ele já era o filho querido, já era o filho escolhido, sem eles quiserem, né? Porque eles já tiveram segundo os propósitos de Deus. Aí, para completar, José tem outro sonho. E nesse outro sonho, ele disse que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Então, ele contou para o seu pai, contou para o seu irmão, e o seu pai lhe repreendeu, disse para ele, que sonho é este, José, que você sonhou? Teremos a gente que eu, a tua mãe, teus irmãos, iremos se inclinar para você? E isso levava com que seus irmãos o invejassem muito. Porém, o seu pai, que já conhecia o Deus a quem ele servia, guardava todas essas coisas no seu coração. Então, foram seus irmãos apacentar as ovelhas do seu pai na cidade de Siquém, que ficava a 80 quilômetros, ou seja, 50 milhas de distância. E disse Jacó a seus irmãos, disse Jacó a José, olha, José, teus irmãos estão muito longe, vai lá ver como é que eles estão. Vê se eles estão bem. Aí José, na maior inocência, foi. Quando
ele chegou lá, os seus irmãos o viram de longe. E antes que ele se aproximasse, seus irmãos planejaram matá-lo. Mas então, Judá disse a seus irmãos: para que a gente vai matar ele? Que proveito terá se a gente matar o nosso próprio irmão? Vamos vender eles aos ismaelitas. E que a nossa mão não caia sobre ele. Porque ele não ele é o nosso irmão, é a nossa carne. E seus irmãos concordaram. Só que antes disso, quando o José se aproximou deles, eles pegaram e jogaram ele em um poço. E nesse poço, com certeza José já parou e pensou: como que meus próprios irmãos iriam me deixar aqui para morrer? É como se você contasse o sonho para alguém e o seu sonho fosse tão impossível de acontecer que as pessoas não acreditassem que eles iriam se realizar. Quantas pessoas conquistaram objetivos, por exemplo, jogadores de futebol, para eles conseguirem a posição que eles estão atualmente, foram dias e dias treinando. Muitas vezes alguns começaram novos e nem sabiam que iam chegar numa colocação dessa. Ó, nós temos aí o Pelé e tantos outros que marcaram a sua história porque insistiram, persistiram e não desistiram. É o segredo. Se você quer ser um grande arquiteto, um grande engenheiro, você precisa aprender desde pequeno que um sonho ele não se realiza do dia para a noite. São dias e dias lutando para a realização desse sonho. Por isso, que quando chega o resultado, o processo faz valer a pena o resultado. Porque é aquele velho ditado, né? O que vem fácil, vai fácil. Se a gente não pagou o preço pela realização, muitas vezes não valorizamos. E aqui José já começou o período dele de realização do sonho sem ele saber. Jogaram ele no poço, então Judá fala: não vamos matar, vamos vender. Então venderam José, e quando venderam ele para os ismaelitas, José já começou a ser estrangeiro no lugar para onde ele ia. Só que quem tem promessa, a promessa leva um tempo, mas ela se cumpre. Os seus irmãos pegaram a túnica colorida de José, que seu pai fizera só para ele, mataram um animal, colocaram sangue na túnica e levaram para o pai. E disse para o pai: José se encontra morto. O pai ficou em luto durante muito tempo por José. Seus irmãos, com um coração de pedra, não disseram que tinham vendido o seu próprio irmão. Então José vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele começa a se destacar, porque ele é um rapaz bonito, de aparência, é um jovem robusto, né? E isso chama a atenção do rapaz. José era alguém de boa aparência, o que chamou a atenção da esposa de Potifar, que quis com que ele se deitasse com ela. Só que ele conhecia o princípio, conhecia a verdade, conhecia as leis que seu pai ensinou desde criança. Então ele não se entregou. Como ele não se entregou, a esposa de Potifar resolveu acusá-lo, dizendo que ele estava querendo segundas intenções com ela. Então ele é mandado para a prisão, injustamente. Ali na prisão, ele se torna amigo ganha a confiança do guarda. O guarda entrega para ele até a chave, para ele cuidar de toda a parte ali. Na prisão tem o padeiro e tem o copeiro. Eles tiveram um sonho, cada um tiveram um sonho. Depois de um bom tempo que José estava ali na prisão com eles. E eles contaram um sonho para eles. Então José disse para eles: olha, padeiro, amanhã pela manhã você será morto, mas o copeiro será restabelecido o seu lugar no reino e ele passará de novo a entregar a taça, né, para o rei Potifar.
que aconteceu? Aí José disse, olha, se lembre de mim quando você for restabelecido o seu trono. Lembre-se de mim. Daí ele disse, tá bom, vou deixar você lembrar. Só que se esqueceram dele. O tempo passa e José já está com 30 anos quando o rei novamente tem um sonho. E ele sonha que 7 espigas magras engolem as 7 espigas gordas. E o sonho ele fica perturbado. Aí depois ele sonha novamente que 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. Isso espantou ele. Então ele chamou todos os eruditos do palácio e contou o sonho para eles. Mas ninguém conseguia decifrar o sonho. Só que o que aconteceu? O copeiro se lembrou. Ah, lá na prisão tem um rapaz que quando eu sonhei, e quando o padeiro sonhou, a gente contou o sonho para ele e aconteceu como ele disse. Então manda chamar. A partir de então, José foi levado para o Egito com 17 anos e agora com 30 anos, mudam as suas vestes, dão um banho nele e preparam ele para se encontrar com o faraó. Quando ele se encontra com o faraó, ali conta o sonho e José ora, pede a interpretação de Deus e Deus manda dizer para faraó, faraó, irá acontecer 7 anos de muita fartura, mas logo em seguida 7 anos de muita escassez. Então prepara, organiza tudo para esse período de escassez. Faraó ficou admirado com a inteligência desse homem, né, que já estava homem, 30 anos, e falou, olha, você será o meu segundo. E inventou um novo cargo que naquele período não existia. Você será, somente quem será superior a você será eu. Aí deu um anel para José, representando que agora ele seria aquele que iria se tornar o governador do Egito. E a história de José mudou. Lembra do sonho? De que seus irmãos iriam se curvar diante dele? Pois então, nos 7 anos de fartura, eles montaram todo o período de comida, né, para alimentar os 7 anos de escassez. E no período da escassez, quem chega? Os próprios irmãos de José. E quando seus irmãos de José chegam, ele começa a fazer vários testes com eles, para ver se realmente eles tinham se arrependido do que eles tinham feito. E o coração deles estava um coração de arrependimento. Na última vez que José faz o teste, José coloca eles à mesa, conforme a idade de cada um. E ali, antes dele se declarar como José, ele pede para que todos as pessoas que cuidavam do palácio se retirassem. Ele se retirou também por um instante e chorou, chorou muito, em voz alta, que todos ouviram. Depois ele se conteve, voltou para a mesa, se sentou e ali ele falou uma frase que deixou todos seus irmãos espantados, quando ele disse, vive ainda o meu pai? Quando ele falou isso, os irmãos ficaram espantados, não conseguiram dizer nenhuma palavra e automaticamente entenderam que ali, quem estava diante deles, liderando eles, era José. Só que José não retribuiu eles com vingança, pelo contrário, José ensinou o segredo de que quando você é desprezado, humilhado e não reconhecido, o final você precisa retribuir com amor, com carinho, com cuidado e com respeito. Quando ele disse, viva ainda o meu pai, seus irmãos ficaram espantados, mas aí todos eles pediram perdão pelo que fizeram, se abraçaram e ali um momento de comunhão aconteceu. E o sonho de José, há anos atrás, se cumpriu diante dos olhos deles. Depois ele trouxe o pai, toda a família, foram bem cuidados, alimentados no período de escassez. E a lição que a gente pode deixar é que quando você se sentir com que seus sonhos fossem colocados dentro de uma caixa e fosse impossível para ser realizado,
lembre-se que o impossível acontece quando você coloca em ação aquilo que ninguém acredita. Se ninguém acreditar, existe um ser superior que acredita nos seus sonhos e que tudo é possível se você crê que Deus está no controle de todas as coisas. Então, tem um sonho? Não sai espalhando, porque muitos não acreditarão. Pelo contrário, guarde para si e mãos à obra que Deus fará acontecer. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Você irá realizar a atividade da plataforma e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!